aqui hoje com um assunto muito em alta, com a doutora Priscila Scatena, endocrinologista, onde viemos falar, né, no Antes Feito Que Perfeito, sobre o uso dos análogos de GLP-1, né? Pri, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber aqui, porque eu acho que a gente tem sempre muita troca, né? Eu falo que quando a gente conversa, a gente vai falando de várias coisas e assim, eu acabei de chegar de um congresso que eu fiz toda uma formação de GLP-1, da parte nutricional, de como atuar com esse paciente que está assim, muito em alta, né? Porque as pessoas sempre buscam um lado mais fácil e nós, profissionais da saúde, estamos sempre preocupados com principalmente, né, com foco em saúde, né? E hoje a gente vai vendo que as coisas vão se perdendo numa super molécula que veio para ajudar muito, né? E eu falo muito a respeito de como é difícil, né? As pessoas não sabem sobre o que é a obesidade, que é uma doença crônica, né? E é muito... Todo mundo acha que é só emagrecer, aí o reganho é comum, efeito sanfona. Não, existe todo um processo, né? Realmente que tem que ser tratado com muito respeito e fazer com que o nosso paciente, né, tenha sempre os melhores resultados. Às vezes não os resultados que eles gostariam, mas é aquilo que é possível, respeitando cada fase da vida, cada individualidade, rotina, né? Então, assim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Melissa. Obrigada a todos. Um prazer estar aqui. Parabéns por levantar esse momento de você trazer essa discussão que é ciência. Né? Acima de tudo, o cuidado com o paciente é perfeito, antes feito do que perfeito. Exatamente. A ideia é justamente isso. Eu trabalho muito com meus pacientes esse conceito. Veja, hoje na endocrinologia, uma das doenças que eu mais trato no consultório, né? Eu costumo falar que, na verdade, eu fui escolhida porque eu tenho obesidade, né? Então, a partir do momento que a gente entende a doença, a gente consegue compensá-la, né? Tem cura? Não, eu não tenho cura, né? Mas eu tenho um controle e hoje nós estamos numa era da medicina em que nós temos essas medicações, os GLP-1s. É uma revolução no tratamento da obesidade, de doenças cardiovasculares, nós vamos falar mais isso sobre aqui, mas e a importância da gente cuidar desse paciente, principalmente na banalização que está o uso dessas medicações. Hoje, nessa era do GLP-1, a gente consegue entender e tratar a doença. Sim. O ponto principal, que é cérebro. Sim. É hipotálamo, é uma doença hipotalâmica, grande parte. Com comunicação que antes a gente não tinha. Sim, essa visão, né? Exatamente. Cérebro, intestino, metabolismo, né? Então, é uma medicação que faz todo sentido hoje, porque eu tenho que entender que, sendo doença crônica, eu não tenho cura, mas eu tenho controle. E a partir do momento que a gente entende que é uma doença crônica, eu não entendo como caneta emagrecedora. Sim, está banalizado esse termo, né? Exatamente. Todo mundo está usando. Todo mundo está usando. Então, é isso que eu quero trazer aqui para essa discussão, que eu acho fundamental. Não é a via mais fácil. Isso é muito importante. Porque o conceito da obesidade é muito estigmatizado a doença. O tratamento dela, então, nem se fala. Porque você tomar um remédio para pressão alta é normal. Sim. Mas você tomar um remédio para obesidade, por isso que você emagreceu. Exatamente. Entendeu? Então, isso é um conceito muito importante. Então, primeira coisa que eu queria trazer, como doença crônica, não tem cura, mas tem controle. E hoje, essas medicações, o que elas fazem? Para quem não sabe, GLP-1 é um hormônio que a gente produz. Todo mundo tem a produção de GLP-1 no nosso organismo. É produzido basicamente no intestino e com ação central, região hipotalâmica, que é justamente no centro que regula as vias de saciedade e fome, né? É basicamente isso.
E aí, o que são essas medicações? São medicações que vêm com essa proposta de atuação, age nesse intestino, cérebro e metabolismo, moléculas tanto como a sema, glutida, quanto a tirzepatida, um pouco de diferença entre as duas, mas é o mesmo conceito. Hoje que a gente tem em uso, né? Outras moléculas estão em estudo, avançados inclusive, com a mesma ideia. Então é uma era nesse tratamento que é justamente em regular, em tratar essa disfunção hipotalâmica. Então, você que trabalha com a nutrição sabe muito bem disso. Tem momentos que a gente vai abordar o paciente em que ele não consegue, não é porque ele não quer. Isso é muito importante. Com certeza. E não é porque ele não quer, mas porque ele não consegue ter essa regulação de saciedade e fome. Então, ele não consegue seguir aquela estratégia, porque muitas vezes há um barulho nesse cérebro. Sim, porque tem muita coisa que desconecta, né? Exatamente. É o que eu falo assim, qualquer tratamento, primeiro a gente tem que olhar o ser. Exato. Né? E eu falo, eu baseio a minha conduta sempre em 6 pilares, mas eu baseio o paciente em 3, corpo, mente e espírito. Se você está desequilibrado entre esse corpo, mente e espírito, os 6 pilares da saúde vão estar totalmente desequilibrados. Com certeza. Né? E qualquer patologia, obesidade, doenças autoimunes, outros mecanismos que o corpo vai adoecendo, como até virar uma célula cancerígena, isso daí vão ser sempre os gatilhos. Sim. E então é o que eu falo. Primeiro você equilibra os pratinhos, né, dos 6 pilares, mas se você não tiver um olhar para esse paciente, aonde você faz essa conduta corpo, mente e espírito de autoconhecimento e entregar, fazer com que ele se olhe dessa forma, né? Você não consegue tratar, você não acessa seu paciente. Exatamente. O que eu acho que essas medicações trouxeram, e elas têm essa potência disso, é de primeiro eu aquieto essa mente. É o food noise. Esse conceito de ruído alimentar. Então, é aquele paciente que ele não consegue, ele sempre está pensando em comida. Tudo move-se em comida. É como se fosse uma rádio, ele só atinge aquela frequência. Entende? Então, quando a gente aquieta essa mente com os GLP-1s, e aí muito importante da gente classificar a escala, o fenótipo do comportamento alimentar desse paciente, isso é muito importante, não é para todo mundo. Sim. Né? Quando a gente consegue acessar e entender qual é a forma de comer desse paciente, a gente consegue muitas vezes individualizar e poder aquietar. Quando a gente traz essa paz para o paciente, a gente começa a agir onde? Os pilares do estilo de vida. Exatamente. Não existe. No Vida em Movimento, eu falo muito isso para os pacientes. São 3 pilares que a gente trabalha. Primeiro, mentalidade. Entender o conceito da doença. Depois, comportamento. Não adianta. Não é uma bala de prata. Não. Entende? Eu não vou fazer com que o paciente perca peso e se mantenha no peso perdido se eu não acesso o comportamento. Para depois isso se tornar um hábito. Entende? Não é, a medicação ela vem para tratar uma disfunção e com isso eu conseguir trabalhar todos esses pilares que eu preciso para fazer com que esse paciente modifique estilo de vida. Sim, para que ele isso seja duradouro e seja, como que a gente fala assim, no sentido de entrar em remissão, vamos assim dizer. A gente fala muito isso em remissão no caso das doenças autoimunes. E mas também na obesidade, porque você tem que dar consciência e conseguindo lidar com esse comportamento, né? Só que hoje está banalizado. Porque assim, eu achei engraçado que no grupo dos estudos nossos veio assim, gente, hoje a minha paciente disse que comprou no salão de beleza, porque tá sendo... É loucura. Então assim, e outra... Aonde nós vamos parar com isso? E uma atenção até, nós estávamos até há 15 dias num simpósio de diabetes que foi discutido justamente isso, na questão da manipulação e na questão da falsificação, essas medicações falsificadas, enfim.
o impacto já está vindo. Então, alguns casos graves Sim. de hepatotoxicidade, de insuficiência hepática, transplante e uma descompensação das doenças autoimunes que o paciente muitas vezes tem, tá? E a longo prazo, provavelmente, a gente vai conseguir já ver mais ou menos o cenário que a gente está vendo desses pacientes em uso dessas medicações manipuladas, que não é a medicação, e falsificada, em diminuir a potência de ação das moléculas verdadeiras. Sim, porque o a corpo longo se prazo. adapta a isso. Exatamente. Também, né? Entende? Então, assim, esse é o cenário. E aí é que tá. Toda vez que o paciente me fala, eu tomo, sem essa intervenção médica e sem esse acompanhamento nutricional, sem entender que precisa mudar os pilares do estilo de vida, Melissa, é um investimento. Sim. Então, investimento assim, na saúde, isso que eles têm que entender, né? Entendeu? Então, só que perde o grande fator diferencial dessa medicação. Entendeu? Quando se faz de maneira só focando o número na balança, eu sempre falo pro meu paciente, você não é um número na balança. Eu sei que você veio buscar perda de peso e eu vou te ajudar a conquistar esse objetivo. Mas não é a qualquer custo. Você pode chegar lá, no peso que você me desejou chegar aqui. Só que vai adiantar chegar sem massa muscular, os pilares do estilo de vida, sono, gerenciamento de estresse, alimentação ruim, você não sustenta. Porque essa conta vai chegar lá na frente, que é o que a gente já tá vendo, Exatamente. Porque não é só massa muscular. Exato. Né? O que a gente tem visto muito é o que vai chegar daqui 2, 3 anos, é uma massa óssea. Né? Eu acho que assim, já tem chegado para mim no consultório muita alopécia, uma fadiga crônica, porque tá fazendo de forma banalizada e tipo assim, eu tô fazendo aquilo que eu tô escutando no Instagram, né, falando e assim, sem critério nenhum de acompanhamento, nem com o médico, nem com o endócrino, nem com acompanhado do médico e nem com o nutri. Exato. Então quer dizer, aonde isso vai chegar? Exatamente. Então, adianta ficar magro a qualquer custo? Exatamente. De acordo com o organismo. Eu falo, fica careca, fica com a unha fraca, fica sem energia, doente. E é uma coisa, como você disse, é um investimento. Esse investimento não é muito barato. Não. E o que acontece? Como que isso daí, aí de repente, eu paro e aí eu recupero tudo de novo. Porque é uma doença crônica, né? Exatamente. É o que eu sempre falo pro paciente. Veja, obesidade é uma doença que não tem cura, tem controle. Hoje nós estamos nessa era dessas medicações que potencializa muito isso num cenário. E outra coisa, quando você faz sem intencionalidade ou sem segmento médico, veja, você não usa o melhor da medicação, que não é inibir fome, porque ela não inibe fome, ela aumenta os sinais de saciedade e fome, ela reconhece mais isso, mas é justamente outros benefícios. Nós estamos falando, por exemplo, de uma molécula como semaglutida, em que eu estou falando em que eu tenho remissão de doenças hepáticas. Sim. Esteatose, fibrose, remitindo. Eu estou falando de diminuição de MACE, que é morte por doença cardiovascular, nos pacientes cardiovasculares, né? No paciente com infarto, com AVC e nos pacientes de altíssimo risco, dislipidemia, diabetes. Então, eu estou falando num cenário muito mais amplo. Hoje, estudos já em fase 3 para diminuição de Alzheimer. Sim, porque doença na verdade... cérebro-degenerativa. Porque o Alzheimer é tido metabólica. como a diabetes do tipo 3. Entendeu? E isso daí começa onde? Começa numa resistência insulínica, numa neuro, né? Numa neuroinflamação que não foi analisada. Exatamente. Então, você perde o melhor da medicação por essa banalização. Então, é isso que eu sempre tento falar para o paciente. Não é para todos e é de uma forma totalmente intencional. O paciente ele tem que saber disso, porque ele consegue entender a dimensão de onde vai. E isso se torna um investimento que ele não vai buscar a qualquer preço. Sim.
Porque ele o tem que conhecimento acontece? da saúde, Da saúde. e do que é importante para ele. Exatamente. Você né? falando a respeito, né, da obesidade, eu também tenho. Então eu falo assim, nunca foi meu foco principal de atuação no consultório, sempre foi mais essa parte das doenças autoimunes, que atua nessa parte intestinal. Mas eu falo assim, as pessoas não entendem o que é a obesidade, porque a maioria às vezes que até trata nunca foi gordinho, nunca teve a obesidade ou nunca teve esse problema com esse mecanismo que não funciona. E né? até eu falo da parte médica mesmo. Obesidade nunca foi vista como uma doença. Esse é um termo novo, na verdade, né? Então, assim, Covid, por exemplo, um ambiente de Covid como a gente teve, quem mais morreu? Paciente com obesidade? E aí muitas vezes, não, mas ele não tinha nada. Tá, mas ele tinha obesidade. Tinha, entendeu? E foi a doença que mais matou. matou. É o quê? É o processo inflamatório. Processo inflamatório. Em geral, né? A nível sistêmico. E quando você fala no nível sistêmico, essa inflamação de baixo grau é o que, quando acende ali uma chama, incendeia tudo. Exatamente. Doenças neoplásicas. Então, um aumento de risco de doenças neoplásicas no paciente mais inflamado. É o paciente com obesidade. Então, é um conceito que é importante e, por exemplo, não é tomar a medicação, aplicar a medicação ou tomar, né, que a gente tem via oral, mas de uma forma totalmente sem segmento e assim, atingir meu objetivo, parei e aí não. Porque tem as fases. Sim, as fases, o desmame correto. Exatamente. Que é onde você vai conseguir ter esse equilíbrio, né? Por mais tempo, sem voltar nesse efeito sanfona, porque o corpo busca esse set point ali onde ele quer buscar, onde ele quer voltar aquilo que era o peso, né? Porque ele se sente a gordura para ele é uma proteção do organismo. Isso é uma coisa muito legal. O set point hipotalâmico, ele não deixa de existir, primeira coisa. Sim. Então, eu atingi o peso máximo de 100 quilos. Que eu gerei um processo de compulsão na faculdade, para entrar na faculdade. Eu pesei 100 quilos. 100 quilos. Eu também. E aí, meu set point é esse. Entende? Se eu não modifico meu estilo de vida e não cuido, eu volto pro 100. Então, todo paciente com obesidade volta pro set point. Esse set point não muda nunca. O que a gente fala quando a gente entra num platô de peso, e a gente tem que comemorar o platô. Muita gente fala, platô. Não, ainda bem que você tem um platô. Porque o platô é um novo ponto de equilíbrio. Por um tempo ali que ele tem que ficar para o organismo falar assim, agora eu reconheço. Exatamente. Né? Então, eu reconheço esse peso agora como o real. Exato. Né? Porque todo o processo de emagrecimento é antifisiológico, Melissa. Sim. É antifisiológico. Então, quando eu perco peso, exatamente, aumenta a minha fome física, a fome homeostática, aumenta a grelina, aumenta a fome. E aí diminui nossa taxa metabólica basal, diminui o metabolismo. Por quê? Porque ele precisa voltar para aquele set point. Exatamente. Então, e as pessoas nessa pegada de fazer de qualquer jeito, elas estão perdendo peso na balança, mas a custo de massa muscular, que uma maioria nós como mulheres, né, é o que mais custa por deficiência de hormônio. Principalmente, né? Mulher 40 mais. 40 mais. Que aí vem menopausa, vem todo um tudo, contexto. Né? Exatamente. E aí é onde a gente vai parar com isso, né? Porque para você reconstruir essa massa muscular, eu falo, gente, até para emagrecer a gente tem que comer. Isso. Comer é uma coisa fisiológica, a gente nasce comendo, né? A gente nasce já mamando. Comer é uma coisa que faz parte do convívio, é social, é memória afetiva. É muito importante. É muito importante. Então você não pode banalizar não comer ou comer. Exatamente. E trazer essa normalidade em simplesmente você sentar, de você apreciar uma comida, de você fazer as refeições com a sua família. Quantas vezes a gente não pega pacientes? Ai, não, eu faço a minha separada. Não, a família tem que dividir isso. O momento da mesa é importante. Total. Você então, assim, e gerar essa, sabe, é proibido, é vilão, é tudo com estratégia. É tudo entendendo. É tudo muito terrorismo, né, Pri? Exatamente. É terrorismo nutricional, é terrorismo médico, é terrorismo... Você entendeu? É só isso que funciona. Exato. Não, e a gente tem visto. Por que às vezes... Eu tenho paciente, inclusive, em uso de tirzepatida,
que não emagreceu. Então, quer dizer, Exatamente. porque, tá usando errado? Não, é um mecanismo metabólico dela, inclusive desse monte de erros de dieta, da sopa, do abacaxi, né? Então, quer dizer, o corpo dela já criou várias restrições. Exatamente. Eu brinco com o paciente para ele entender. Veja, quando a gente tem uma vida mais sedentária, cada vez mais ultraprocessados, a gente passa uma vida inteira fazendo dietas restritivas. Então, tem uma hora que pode tudo, tem uma hora que pode nada. Tem uma hora que pode tudo, tem uma hora que pode nada. Então, a gente inflama mais esse hipotálamo. O que são essas medicações? É como se fosse uma bússola. Sim. Entende? Ele traz ele pro centro. Só que eu preciso direcionar e ir trabalhando todos os outros fatores associados. É uma vida inteira. Sim, de exposições, entendeu? De interferentes para esse centro. Então, e muitas vezes, paciente, às vezes até chega no peso e descontinua, sendo que não tem indicação de descontinuar. É um paciente com diabetes, é um paciente com risco cardiovascular, né? Um paciente crônico. Então, assim, descalonar depende, eu tenho que ver a que ponto isso, entende? Então, é trazer esse contexto de uma doença crônica que ela... Gente, hoje nós estamos numa era, assim, e cada vez mais moléculas estão saindo, sabe? Só que a gente precisa entender que é dentro de uma intervenção, dentro de ciência, de uma individualidade, né? Você respeitar a rotina desse paciente, né? Respeitar todo esse organismo de como veio, né? Que nem, por exemplo, a minha anamnese mesmo começa assim, você nasceu de parto normal ou de parto cesáreo? Porque tem diferença. São coisas, tem diferente. A saúde mental. Tudo. Então, isso faz muito sentido, sabe? Porque muitas vezes a comida é um refúgio. Com certeza. Entendeu? Eu mereço. Então, exato. E a gente tem que entender isso. Da onde vem isso? O que nutre isso? Entende? Não é simplesmente a tomar uma medicação que você simplesmente não tem fome, aí você come totalmente errado. Entende? Então, se perpetua, sabe? Os erros, os vícios, o comportamento totalmente disfuncional. Sim, e eles criam aquela ideia, né? Não, é só eu tomar mais uma vez, é só usar mais um remedinho, e não muda o que realmente faz sentido, né? Que é exatamente sair desse estilo de vida, porque eu falo assim, muita coisa eu tinha que puxar pro lado da nutrição, que a nutrição é nutrir célula, mas você vê, a atividade física, ela produz o hormônio do bem-estar, sem precisar de alimento, né? Então, quer dizer, eu lembro que na época da pandemia, eu fiz um desafio de 8 semanas. Eu, Barata, que era meu professor, e uma psicóloga, fazendo isso, corpo, mente, espírito, sim, né? Então, assim, teve um dia que eu falei, a gente estudando para montar a aula, tudo, fazer o material. Falei, gente, a atividade física é o principal. É o principal. Claro que a sua escolha alimentar vai trazer muitos benefícios, né? A gente fala que é o 70-30, inclusive, né? Para mim, eu acho que até é ao contrário. Mas a ciência traz esse 70 da alimentação com 30 da atividade. Só que sem esse 30 importante, sim, aonde que a gente não chega. Esse platô é mais rápido, né? Chega no platô mais rápido. E aí para. E você para. E aí, uma outra coisa que eu também trabalho muito, Melissa, também é esse estigma também do paciente com obesidade, sabe? Ele demora a chegar pra gente. Sim. Porque ele demora a chegar. Ele já tentou de tudo, de duas formas mais erradas. Ele é sempre o que é relaxado, ele é sempre o que não fecha a boca e não vai fazer atividade física. Muitas vezes ele tem muita dor, ele tem muita fadiga. Mesmo com obesidade, ele é um paciente desnutrido. Não, ele chega, o que é mais. É o que é mais. Então, assim, muitas pessoas não entendem isso. Mas, ele tem obesidade, ele, né? E ele é gordo. Odeio isso. Porque ele não é gordo, ele tem obesidade. E é um paciente totalmente inflamado. Então, ele chega com B12 de 100, ele chega com vitamina D de 5, sim, sabe? Ele totalmente desnutrido, ferritina lá embaixo, né? Exatamente. Senão, ela tá com uma ferritina extremamente alta porque tá no processo inflamatório. Exatamente. Então, assim, totalmente disfuncional. E aí, uma HB11. Não é? Anemia. Gente, muito. E aí, sim, ele não tem disposição.
Ele não tem energia. Então, o que geralmente eu faço e invisto é justamente poder dar energia, aquietar essa mente, para aí sim eu mostrar para ele que faz bem ele fazer atividade física. Entende? Ele não achar deu o benefício falar, disso, mas ele sentir. sentir. Exatamente. Entendeu? É o que ele eu sentir. sempre falo. Eu falo, perceba-se. Ah, mas eu não gosto. Todo mundo fala que eu tenho. Não, você gosta de musculação? Não, primeira coisa, para você sair do sedentarismo, você tem que achar uma coisa que te dá prazer. Exatamente. Seja caminhada, seja uma hidroginástica, seja uma natação. Exatamente. A musculação é um banco de saúde que você vai construir. Mas não adianta querer construir em quem nem é sedentário. Exatamente. Se ele não tem esse perfil. Exato. Né? É respeitar a individualidade. Respeitar. Porque muitas vezes ele não se sente pertencente ao ambiente dele. Claro que não. Então ele acha que... Melissa, eu tenho um caso de uma paciente que é uma querida minha. E ela... Olha só, ela teve uma crise de ansiedade, né? Porque ela falou, não, eu vou me desafiar aí na academia. Chegou um momento que ela falou, não, eu vou. Ela foi. Ela não se sentia pertencente àquele ambiente. Ela não conseguia se visualizar no espelho. E ela teve uma crise na academia. E ela voltou direto para o consultório. Eu falei, calma, você me permite eu ligar para o professor? Liguei para o professor. Falei, olha, por favor, coloque atividades que ela não tenha visão para o espelho. Porque ela não conseguia se identificar, entendeu? Ela foi apelidada de aluna caranguejo. Porque ela andava de lado. Porque ela não conseguia. Então, como que você fala para uma paciente dessa, vai para cá? Não, ela não se sente pertencente. Então, o que a gente fez? Foi trabalhar todo esse ambiente e hoje ela é super conhecida na academia, conversa com todos, vai, está feliz. transita, está feliz. Entendeu? Porque hoje ela se reconhece. Ela tinha dores horríveis, travava tudo. Então, sabe, faz parte. É aquilo, é antes o feito do que perfeito. Exatamente. Então, comece com o primeiro passo, entende? E uma coisa que eles sempre chegam, né? Ai, quantos quilos a gente tem? Eu tenho que emagrecer. Eu falei, não importa. Isso daí é uma das coisas que não importa. A gente precisa chegar num ponto. Mas o que uma bioimpedância entrega ali de o que seria peso ideal, para nós não importa. Exatamente. Não existe hoje peso ideal. Não existe. Existe peso real. Se Exatamente. esse paciente chega com obesidade, eu calculo ali o que a ciência me fala, em torno de 12 a 16% de peso corpóreo, eu consigo diminuir risco cardiovascular, eu diminuir sinais de inflamação, eu consigo entrar numa obesidade controlada. Exatamente. Entendeu? E melhorar toda essa questão anabólica e inflamatória. Exatamente. De tirar dor, Exatamente. de comer com prazer, não comer com sentindo culpa. Exato. Porque é muito mais vantajoso eu sair, por exemplo, de um 110 e parar ali num 95 do que fazer esse paciente chegar no 70 a qualquer custo e não sustentar e depois de um tempo ele voltar pro 120. Porque aí ele vai ganhar um pouco a mais, entendeu? Porque o set point dele vai aumentando. Exatamente, o set point vai aumentando. Então, assim, ele nunca baixa, ele só aumenta o set point. Então, é isso que eu sempre falo. Vamos começar passo a passo, entende? Não, isso pra mim ainda eu quero mais. Eu me sinto que eu preciso de mais. Ok, então vamos com estratégia e preservando massa muscular, sim, preservando a parte nutricional, não é a qualquer custo. Eu falo que eles não têm tanta noção, assim, da necessidade, da importância do músculo. Sim. Porque quando a gente tem mais músculo, a nossa taxa metabólica basal é maior. Você tem uma qualidade de consumo maior, você pode comer mais. Exatamente. Né? E aí você vai cortando tudo, e os jejum da vida que não é para todo mundo, e vai cortando carboidrato, esquece que justamente a nossa mente precisa de glicose, que é carboidrato. Exatamente. Né? Então, assim, vai entrando várias coisas que a pessoa não precisa passar fome para emagrecer. Exatamente. Ela precisa fazer ajustes, né? E cada fase é um ajuste. Cada fase né? é um ajuste. E é o que eu falo assim muito, né? Hoje a questão do alimento, até o próprio alimento hoje, diante da realidade que a gente vive, o alimento não entrega o que a gente precisa. Por isso
isso a gente precisa tanto da suplementação, né? Porque não se trata solo, não se trata... antigamente a gente vivia de sazonalidade. A gente comia morango só no inverno, a gente comia algumas frutas só em alguma época do ano. Hoje não. Você come morango o ano inteiro. Não tem gosto de nada, mas você come morango o ano inteiro. Exatamente. Então, quanto daquilo ali de agrotóxico, de impactos tem que vai impactar nesse metabolismo, nesse organismo, piorando toda essa inflamação, os xenobióticos, os plásticos. Então, assim, o estilo de vida no geral da rotina foi mudando, que traz todo esse impacto da era. Então, assim, que a gente vê, né? Não é que aumentou tanto a obesidade, é que aumentou muito o estilo de vida sedentário, né? Eu falo assim, gente, quando eu vejo essas bicicletas elétricas passar, eu falo assim, vai aumentar mais a obesidade, porque antes a gente ia pra escola de bicicleta, hoje a gente não deixa os filhos da gente ir de bicicleta. Então, assim, o estilo de vida tá cada vez mais, porque a gente tá sempre mais atrasado, mais... atarefado. Com e certeza. De repente assim, aonde que parou nessa calma, se perdeu nessa calmaria, na falta de calmaria, na falta do brincar, na falta, né? Você falando de caso clínico, né? Eu peguei uma adolescente, inclusive, que estava até sem menstruar já, por conta da obesidade e tudo, e me marcou muito ela também, porque é a dor, né? Que às vezes a pessoa carrega e ninguém tem esse olhar, né? Que ela falou assim, eu não quero que ninguém perceba que eu esteja de dieta. Olha isso. Então, é muito sério. É muito sério. Então, hoje, ela tá comigo já há mais de ano também, então assim, com 1 mês e meio, só da gente tirar o que inflamava, ela voltou a menstruar e já queriam dar um anticoncepcional, uma menina de 13, quase 14 anos, 13 anos e meio. Então, assim, eu falo, é muito sério, como tudo trata, né, as pessoas, hoje se trata muito sintoma e não vai na raiz do problema, né? Com certeza. E a individualidade do alimento de cada um, né? Muitos chegam pra mim e falam assim, tá, esse aqui é o cardápio, mas e o dia do lixo? Eu falo, você não é uma lixeira. Você não tem dia do lixo, você tem o dia do luxo, o dia que você se compensa, que você vai, às vezes, se você tem uma festa, você vai privar alguma coisa mais na hora do almoço para compensar, porque você tem um prazer, porque a vida é feita de momentos, e esses momentos têm que ser muito respeitados. Exatamente. Né? A hora que você vai lidando, eles se assustam, porque eles estão acostumados com isso. Exato. Isso é lixo, isso é e aí no dia do lixo, muitas vezes não tem nada para fazer, mas ele proporciona um momento de comelança ali que ele nem precisa daquilo. Ele nem tem fome. Ele nem tem fome fisiológica. Entendeu? Ele só tem a emocional. Exato, a fome hedônica, dopaminérgica. Então, assim, isso é muito... Entender esse paciente. E eu sempre falo, principalmente agora, final do ano, porque agora... Cara, e aí, doutora, como que eu vou fazer final do ano, essas festas? E não pensa nisso. As confraternizações. Pensa no dia. Então, se programe ao longo do dia. Eu sempre falo. O desafio... eu adoro isso. O desafio que o meu paciente tem, que está em tratamento de obesidade, é ir, por exemplo, no final do ano para um resort ou para as festas de final de ano. Porque é muita comelança. E eu falo, não tenha medo disso. Não tenha medo. Você vai fazer escolhas, tomar bastante água, hidratar e ter movimento. Cara, leva tênis. Se movimenta. Você não precisa entrar num sistema de hibernar e ficar só fazendo aquilo. Exatamente. E uma outra coisa, quando escolhas, eu falo, não é deixar de comer a cocada que tá lá na Bahia. A cocada com um cafezinho. Maravilhoso isso. É o momento, aquele momento é seu. Exato, né? Saber escolher. Então, olha o buffet todo, sabe? Já vai projetando na mente o que tá compensando para você naquele momento. E não encher tudo o prato. Entendeu? Então, escolhas. Não, aqui essa sobremesa tá compensando. Então, eu vou comer essa sobremesa aqui. No jantar eu não vou comer a sobremesa. Tá ruim, cospe, que não vale a pena. Não vale a pena, entende? Então, e assim, não, já sei, vai ter uma ceia mais farta. Não fico perto beliscando. Sento, faço meu prato. É aquelas comidas típicas, gostosas, que às vezes é comida de mãe, que é comida de vó, que é comida de tia, enfim.
que tem um significado. Então Memória vai lá, afetiva, faz né? o prato, sabe? Coma aquela comida, não Respeite belisca. o momento. Respeite né? o momento. Faz uma caminhada antes, depois, no outro dia acorda, vai, né? Exato, durante o Compensa dia. Exato. aquilo que comeu Já extra. sei que a noite vai ser mais desafiadora, então começo de manhã melhorando, vou comer uma salada com uma proteína no almoço e depois, sabe? Mas é ao longo do dia, É consciência, não aquele né, chuto Pri? balde e vou buscar depois. Não, porque essa Exatamente. conta fica cara. Exatamente. Né? E é o que eu falo assim, essa consciência que a gente precisa trazer como escolhas, como estilo de vida, como qualidade alimentar, como dormir bem, Exato. como assim, eu falo muito assim, geralmente todas as pessoas que têm alguma coisa crônica, elas têm um intestino ruim. Muito. Então esse intestino ou ele funciona demais ou ele funciona muito de menos, né? Cada 3, 4 dias eu falo, é isso, é você olhar pra você e você ter o autoconhecimento do seu organismo. Exatamente. E respeitar ele. Então, se isso te dá, você come o excesso, eu falo muito da questão às vezes dos lácteos, né? E não pela lactose, Sim. mas pela caseína, que é o potencial inflamatório. Se te faz mal, por que você vai insistir? Exatamente. Adianta comer e ter que tomar um prazol ou alguma coisa para tirar esse desconforto? Exatamente. Então, ouça-se, eu falo assim, sempre ouça-se, aprenda a se ouvir, aprenda a se respeitar, porque aí você vai conseguir fazer as melhores escolhas. Melhores escolhas, né? porque para aquele alimento não funciona para você e tá tudo bem, só que ele te deixa mal, então você vai escolher ficar mal. Aí fala assim, mas se eu não comer isso, eu vou comer o quê? Eu falo, gente, o que não falta é do que se alimentar. Exatamente. E a gente é muito cultural, né? É muito cultural, porque assim, você vê, nós somos um país de muita miscigenação, mas lá no Nordeste se come uma tapioca, uma raiz, uma batata doce, uma mandioca no café da manhã. Aqui não. Né? A gente, claro, eu sou louca do pãozinho, até conta... porque, meu Deus, aquele cheiro 24 horas. Vai dentro da minha casa. Então é o que eu falo, eu posso isso? Não, mas quando eu como com prazer. Né? Sem culpa. Eu tenho os dias que eu posso comer aquilo que me dá o prazer. Principalmente a hora é o meu momento, que eu falo assim, de sábado é a hora que eu sento na mesa e tenho lá em casa o tempo de tomar meu café e degustar. É com prazer. O dia a dia eu gostaria, mas não me convém. Exatamente. Então, quando você faz esse mecanismo de você saber fazer as escolhas sem te doer, sem doer, né? Mas exatamente. tudo custa muito. Né? As pessoas não conseguem ver, porque elas buscam o alimento como aquele apego de que isso daqui é meu prêmio, eu não vivo sem isso, é só isso que me satisfaz, assim como o vício do açúcar. Exatamente. Né? E aí o corpo vai adoecendo, gritando, e as coisas, que nem você falou, as doenças autoimunes, principalmente as questões articulares. Eu trato muita gente com fibromialgia, eu falo, gente, fibromialgia dói a alma, né? Então, na hora que a gente começa a desinflamar, a pessoa vai se percebendo. Nossa, muito melhor. Né? E você começa a desinflamar através daquilo que você come que te faz mal. Exatamente. Ou daquilo que você vê que te faz mal na sua mente. Exatamente. Né? Daquilo que você não sabe lidar. Então, quando eu falo assim, a equipe multidisciplinar vai fazer todo sentido. Faz todo sentido. Aliás, eu quero te parabenizar, porque assim, aqui eu acho que na cidade são pouquíssimas os médicos que sabem trabalhar com Nutri, que discute caso clínico. A gente já discute vários, nós duas, então a gente sempre chega num denominador, né? E eu sei que hoje você tem na sua equipe, então é sobre isso, a importância desse tratamento com esse olhar integral. Melissa, eu sempre tive esse olhar integral, eu sempre, agora tendo a Nutri também comigo, mas é justamente isso, sabe? É uma dificuldade que até era minha como pessoa, sabe? Como ser humano mesmo. E o poder que isso tem da gente olhar e trazer cada um dentro da sua expertise. Então, assim, não é infrequente eu pegar o telefone e eu ligar pra Nutri, eu pegar o telefone e ligar pra psiquiatra, eu pegar o telefone e ligar pro cardiologista. Então, assim, eu acho que
não, nós precisamos, cada um dentro da sua expertise, poder integrar e poder assessorar esse paciente. Sim, dá Hoje, todo o suporte. todo o suporte. Hoje eu peguei um paciente que eu fiquei assim, olha, de ver justamente a dificuldade do profissional de fazer a estruturação desse paciente e o conduzi-lo de uma forma. Um paciente que buscou sempre os melhores hospitais, os melhores exames para serem feitos, tudo, só que ele não tinha um médico para chamar de seu. É você ter E essa aí ele conduta tinha de conhecer todos, todo esse caminho desse paciente. exatamente. Faz toda a diferença. Exatamente, sabe? Então, e aí a doença evoluindo, sabe? Acontecendo, piorando o rim, piorando a função renal, um diabetes que não estava sendo bem tratado. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, sabe? Então, assim, tá, mas foi aqui, mas sem segmento. Tá, e aí o depois? Não tinha o depois, sabe? Fica no Exato. ar, né? Então, pediu isso, tá, mas com isso, o que você fez com isso? O que Onde foi foi feito? a raiz disso, né? Onde tratou, que tava? só tratou o sintoma. Exato, sabe? Então eu falei, não, para. E eu acho que isso foi muito bacana e você sabe, eu mudei toda minha forma de atendimento, eu já venho mudando isso há um tempo, porque cada vez mais as pessoas estão mais necessitadas disso. Sim. É um olhar que integra, por mais que eu preciso e é necessário todas as especialidades atuarem junto, mas de pegar e falar, não, vamos conversar com o psiquiatra, vamos ver o que ele acha. Nesse momento talvez você precise disso, e as pessoas Exato. também têm muito receio do psiquiatra. Receio, não, vamos conversar com o cardiologista, vamos ver o que dá pra gente fazer. Então eu tento olhar dessa forma integral, para justamente trazer para o paciente uma forma, um estilo de vida, um comportamento, um hábito, uma rotina dele entender a doença dele e aquele tratamento fazer sentido, sabe? Para poder conduzi-lo. Então, essa é a ideia do Vida em Movimento, que é bem o que você faz também, antes feito do que perfeito. Porque trazer isso, é movimento. A nossa vida não para para tratar nada. E nesse momento, às vezes, está mais fácil, no outro momento está mais conturbado, mais tumultuado. Então, a partir disso que a gente tem que olhar, peraí. Só que se você tem que capacitar esse paciente de autoconhecimento. Exato. Mentalidade. É o meu primeiro pilar. Que é justamente isso. Para não ter autossabotagem. E para ele identificar, Melissa. Sim. Quando tem alguma coisa errada, é um alerta. Ele começa a ter uma percepção muito maior do que é saúde, do que é a doença dele, do que é a vida dele. Sinais que muitas vezes passam por uma vida toda que não foi E às vezes esses negligenciado. gatilhos vieram, né, lá atrás. Sim, com certeza. Então, fazer com que eles entendam que às vezes você tem que voltar em alguma coisa para resolver, para olhar, para se entender e se respeitar, você vai fazer com que essa virada de chave vai ser mais rápida, mais fácil, mais leve. Exato. Né? E aí não é tratar a doença, mas é tratar a sua vida. O ser humano. Entendeu? Exatamente, o ser humano. Não é porque diminui a chance de morrer por doença cardiovascular. Não. É tratar o fato de você querer formar a sua meta. Exatamente, sabe? com qualidade, você poder estar lá. Exato, entende? Então, e aí hoje, na consulta, eu falando, ele estava com um acompanhante, muito amigo, muito parceiro dele, e aí ele falou assim, faz sentido. Aí ele pegou, eu não sei te falar o que, mas eu tenho uma foto dele de 2021 e tem uma foto agora, tá muito diferente. Porque teve eu não algum sei, impacto aí, né? eu não sei o que é. Eu falei, eu vou te falar o que é. Um paciente que está descompensado, diabetes, né? Então o que ele tem? Perdeu o músculo. Porque ele está totalmente descompensado. Então aquele paciente que está, sabe, diminuição de gordura mesmo, subcutânea, um paciente que está emagrecido, um paciente que diminuiu muito a cintura escapular, porque perdeu o músculo. Perdeu o músculo. Entende? E às vezes não tem o hábito e ninguém o direcionou, fala, olha, Oh, para você manter isso aqui, né? Nós precisamos fazer isso, mas também precisa disso, para ser esse equilíbrio.
Né? Então, eu acho que eu trago muito esse conceito pro meu paciente, que é dele entender o porquê que eu tô fazendo aquilo. Tudo Sim. que eu faço... Tem um porquê. Tem um porquê. Tem uma justificativa. Tem um porquê. Estamos aqui onde vamos chegar. Onde vamos chegar. E eu sempre falo pro meu paciente assim, eu falo, olha, eu quero que você tenha ciência como você quer estar daqui 10 anos. Exato. Daqui 20, né? Hoje ainda atendi um menininho, né, 13 anos, 14. Aí eu falei assim, tudo que você construir aqui, você vai lembrar, talvez a gente não vai se ver daqui 15, 20 anos, mas você vai lembrar de mim nesse sentido, porque a construção é diária. Exatamente. E às vezes, eu ainda falei pra ele assim, usei o termo, às vezes você vai trabalhar amanhã ou depois, o fato de você ter essa qualidade de vida, esse estilo de vida saudável, daquilo que você se alimenta, daquilo que você treina, né? Ele faz futebol e faz natação. Isso daí, lá na frente, vai te dar uma consciência corporal. Sim. E você, às vezes, vai estar cercado de amigos que estão sempre com algumas doenças crônicas, tomando 2, 3 medicamentos, que é o que é comum hoje, e sem vontade de viver. E isso está cada vez mais frequente e cada vez mais rápido, né? Muito, a Porque evolução. a evolução disso, da onde as pessoas estão adoecendo, está muito rápido, né? Então, assim, é sobre isso. Ele ficou me olhando, assim, eu falei, bom, guarda isso. Guarda. Falei, porque hoje guarda. nós estamos numa era, numa geração totalmente imediatista, né? Total. Totalmente imediatista. Então, e com saúde não é imediato. Não. Muitas vezes atos nossos agora vão lá na frente, entende? Então pode ser que aqui tá tudo bem. Essa onda de autoaplicação, tô emagrecendo 20 quilos em 30 dias. Não, uau! Nossa, você só emagreceu. Embora, né? Nossa, eu tenho uma paciente. Um paciente meu, a filha dele falou, doutor, mas o processo dele tá bem devagar. Eu falei, sim, que bom. Ele é um paciente de 75 anos, ele não ganhou esse peso de uma hora para outra, ele é um paciente cardiopata, então ele é um paciente que eu preciso trabalhar todos os outros fatores. A perda de peso, eu tô focando nela como perda de peso, porque eu preciso para controlar o diabetes, só que não é o foco ficar bonitinho na balança. Não. Entendeu? Respeitar, trazer uma melhora toda fisiológica. Exatamente. Principalmente sinais e sintomas. Eu falei pra ele, então calma, tá? Deixa seu pai fora. Ele tá comigo, ele tá consciente, ele tá entendendo, ele tá feliz. Necessidade. Exatamente. Então não tem essa, porque é mais jovem, então tem aquela, não, imediato. Não é imediato as coisas. Então, eu acho que não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo, sabe, Melissa? Então, as pessoas estão adoecendo, sabe? Então, é uma era, graças a Deus, um novo cenário nesse tratamento de uma doença tão complexa. Que, inclusive, vai diminuir a cirurgia bariátrica, que deixa a pessoa muito debilitada, tirando, né, pedaços de órgãos. Então, assim, a hora que a gente vê isso, a gente fala, nossa, que comemoração de saúde, de manutenção de saúde, só que está sendo banalizado. Exatamente. Então, é essa consciência que eu acho que você trouxe aqui para essa discussão que eu queria deixar mesmo. É essa consciência de que é um investimento, é uma molécula potente, é uma molécula que ela vai além do peso. A perda de peso dela, na verdade, é um detalhe. Porque o entendimento dela, a ciência que está por trás disso é uma outra coisa. E quando você tem entendimento disso, você consegue entender que não é só uma aplicação, não é só um curso de 3 meses. Não, entende? Então, eu acho que é isso que se quem nos está assistindo conseguir entender isso, é investir. Sabe? Sim. Investir em longevidade, investir em qualidade de vida, investir em saúde, sabe? Investir em tratar isso daqui cada vez mais. A mente é que comanda tudo. Sabe? Então, e ter liberdade, sabe? De ter paz, de ter liberdade, de você poder se vestir, de você não ter um guarda-roupa para cada época da vida, sabe? Sim. De você ter uma liberdade, de você fazer uma viagem e não voltar 5 quilos a mais
peso de Porque você aprendeu, você né? aprendeu, Você aprendeu a Melissa. fazer escolhas, né? E não só compensar. Exatamente. Sabe? Ah, Pri, que delícia de papo. A gente ficaria assim, falando ainda quando a gente Muito. entra nos. Olá. A gente, não, e quando a gente entra em caso clínico, a gente tem muita coisa, né? E. Que é o nosso grande laboratório. É, né? o laboratório, é o dia a dia, né? Dia a dia. Cada paciente é único, né? A gente que olha nessa individualidade, que eu não tenho dieta pronta, eu não tenho suplementação pronta. Exato. Eu tenho ali um monte de exames que eu vou linkando um com o outro, com polimorfismos, que, né, diante daquela clínica, e às vezes, né, você não pede nem tudo de uma vez, porque não dá pra judiar muito do paciente, né? E aí você vai levar aquilo que naquele momento, é o que eu falo, tenha paciência, é pontual, vamos tratar isso, aquilo, uma coisa de cada vez, não adianta a gente querer fazer tudo. Exatamente. Você não ganhou 30 quilos em 2 meses, então você não vai perder 30 quilos em 2 meses. Exatamente. Né? É esse respeito ao próprio organismo, Exato. né? Eu acho. Muito obrigada. Quer deixar uma frase, um pensamento, alguma coisa, fica à vontade. Eu quero. Se observe mais, conheça seu corpo, procure ajuda médica especializada, que você consiga usar essas estratégias cada vez mais que a gente tem hoje em prol da sua saúde. Então, assim, uma mensagem assim que eu deixo, que eu sempre falo pro meu paciente: você não é um número na balança, você é mãe, você é um pai, você é um filho, você é muito mais que isso. A gente não é só um número, sabe? Então, olhar esse paciente como um todo. E é por isso que eu carrego esse propósito do Vida em Movimento, que é justamente poder assistir meu paciente de uma forma totalmente individualizada, integral, e respeitando a individualidade desse paciente e podendo conduzir ele com uma consciência maior sobre esses pilares que eu te falei, que é mentalidade, comportamento e hábitos. Ai, maravilhoso. Eu compartilho de todas essas ideias. Obrigada, amor. Imagina. Até.